Olá, meus amigos e amigos dos meus amigos. Olá, meus irmãos. Moacir Fernandes, mais uma vez aqui com você, atendendo mais um chamado, mais uma solicitação de pessoas que têm algum tipo de problema e precisa da nossa ajuda, porque confia no nosso caráter e sabe que a gente só fala a verdade e nada mais do que a verdade. E eu estou aqui hoje com o Gilson Pedro, que é morador ali da Tancredo Neves 137, aqui no centro de Itaquaquecetuba, vizinho da Igreja Assembleia de Deus do Belém. Então, para nós que somos cristãos, estamos ali na igreja, na Itaquaquecetuba, há quase 40 anos nessa cidade, e a gente tinha ali um desejo, e tem, né, um desejo de ver a nossa igreja nova, construída, porque já são quase 50 anos lutando ali, ofertando, dizimando, contribuindo para que essa construção pudesse sair. Só que a Bíblia, no Provérbios 10 e 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, ok? Então, uma coisa é a gente querer um templo novo, confortável, para a gente cultuar e adorar a Deus. E uma outra coisa é o bem-estar da nossa vizinhança, dos nossos irmãos, que também tem que ser e ter os seus direitos respeitados. E no caso do Gilson, ele está tendo um problema sério ali, porque a construção da igreja afetou a sua casa. E ele teve que ser removido da sua casa com a sua família há 1 ano e meio já, e até agora o pastor setorial de Itaquaquecetuba, que é o pastor Janildo Severino Simplício, vem cada dia, vamos dizer, dando uma desculpa de que precisa terminar a igreja para depois resolver o problema da casa dele, né? A igreja alugou uma casa, essa que eu estou aqui com o Gilson, até sem problema nenhum, a igreja está pagando o aluguel. Só que é uma casa alugada, não é dele. Aqui, para bater um prego na parede, ele precisa de autorização do dono. É diferente da casa dele, que ele mora há mais de 20 anos ali na Tancredo Neves. Então eu vim atendendo aqui um pedido de um amigo que eu conheço, o pai dele aqui há quase 40 anos nessa cidade, o tio Pedro, um homem bacana, trabalhador. Ele e a sua esposa compraram esse terreninho ali, já com a casinha, aquela que caiu, inclusive, que é a primeira do lado. Então, só para você entender, eu vou mostrar aí como é que está lá hoje. Olhando de frente para a igreja, as casas do lado direito, as duas, uma pequenininha no fundo, que inclusive eu fui lá atendendo o pedido do pastor Janildo, enquanto Defesa Civil de São Paulo, para dar um suporte na demolição da igreja. E eu mesmo conversei ali com esse casal de idosos que moravam ali do lado, no fundo, e orientei eles que era mais importante cuidar da vida deles naquele momento, né? Porque a demolição poderia causar danos, como causou. Se a gente não tivesse tirado eles de lá, talvez tinha o problema sido maior. Mas aí eu levei o casal até a casa da filha deles, lá na Pedreira, nos apartamentos lá, e foi um problema menos. Daí, o que aconteceu foi que, além de derrubar a casa do lado onde morava esse casal de idoso, afetou também o sobrado onde o Gilson morava. Então, o fato é que quando teve que furar as brocas laterais, as brocas entraram por baixo do sobrado dele e causaram danos. Aí eu queria que o Gilson relatasse aqui como que foi para você sair da casa, o que o pastor falou com você e o que está acontecendo até hoje, Gilson. Bom, então, agradecer a Deus, né, e a oportunidade de estar utilizando esse canal, que o que me passaram, que eu tenho de documento em mãos, né, é o que? A locação aqui da casa, né, por hoje, e fui orientado por um vizinho a fazer aqui um laudo de defesa civil, que interditou totalmente a casa, porque viu que não tinha condições nenhuma de continuar morando lá, né, com risco de desabamento e tal. Mês a mês venho pedindo o responsável da igreja, né, o pastor, que ele me desse algo por escrito, né, como é tudo que ocorre legalmente, né, se a gente tem algo por escrito, porque de repente, se ele precisa mudar ou qualquer alteração que seja feita
dos responsáveis, eu tenho que ter a minha forma legal, uma garantia. Porque senão, de repente, se mudar alguém e eu perguntar para mim que documentação que você tem, eu não tenho nada além disso que vocês estão vendo aqui na gravação, né? Então, o que acontece? Eu preciso de saber, assim, além de saber de previsão de quando termina essa obra da igreja, ter também uma garantia, tudo por escrito, tudo legalmente, de quando eles iniciam a minha construção e término, né? Tem que ter tudo, as datas, informando por escrito. Eu não tenho nada disso. E também contar referente a gastos, assim, eu estou tendo gastos a mais, que é transporte, né? Que eu estou morando agora um pouco mais longe do serviço. Eu e minha esposa também, né? A gente está tendo gastos a mais. E o pessoal simplesmente falou que a gente eles não vão pagar nada referente a esse gasto a mais que a gente teve. Hoje a igreja está pagando para você só o aluguel aqui. Somente o aluguel. Aí a sua casa, o sobrado, que você morava com a sua família. Sim. Você, segundo me falou, o pastor pegou a chave da sua casa e está utilizando a sua casa lá, mesmo sem estar fazendo a reforma. Isso, ele pegou a chave dizendo que ia ser necessário para ver o que era para dar andamento na casa, né? Ele precisava dessa chave e ficar para ver o que era necessário. E com isso, eu vejo lá, o pessoal até informa também, os próprios operários lá, que eles utilizam a casa, e pessoal que trabalha na própria igreja também, os integrantes da igreja, estão utilizando esse espaço, que eu vejo que assim, para eles convém, né? Pagar o meu aluguel e ficar utilizando lá, a perder de vista a minha casa, né? Porque isso eu não acho correto, né? É uma coisa a mais, além de eu não ter documentação nenhuma na minha mão, ele está utilizando a minha casa, simplesmente falar, agora eu não posso fazer, porque pode cair um bloco lá de cima e cair no seu telhado, cair na sua laje ou machucar alguém, né? Não estou achando certo dessa forma. Então, ô Gilson, fazer um resuminho aqui. O pastor Janildo tirou você da sua casa, falou que a hora que terminar a construção da igreja, ele vai fazer a reforma da sua casa. Porém, não vai fazer a reforma toda, porque vai fazer só o fundo lá, a casinha que caiu. Sim. E para você sair da sua casa, você veio aqui para uma casa alugada. Correto. Quando ele tirou você de lá, não fez documento nenhum. Não colocou nada no papel do que vai fazer de reforma na sua casa. Ele falou que os próprios advogados da igreja está orientando ele a fazer dessa forma. Sem documento? Sem documento. Só ele falou que por ele ser um pastor, eu tenho que acreditar na palavra dele. E você, quando na visita do pastor José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da Assembleia de Deus do Belém, ele veio inaugurar o porão. E quando ele veio, eu lembro que você me consultou se eu ia estar lá, que você precisava falar com o pastor presidente. Isso mesmo. Eu orientei você que você fosse e procurasse falar com o pastor presidente, porque ele ia te dar atenção, que o pastor presidente é uma pessoa do bem, correto. É uma pessoa que zela, né, pela família, zela pelas ovelhas e zela pelo bem-estar das ovelhas, das famílias, ok? Isso. Você foi lá na inauguração e você conseguiu falar com o pastor presidente? Então, no final da reunião, conforme o presidente foi saindo, eu consegui uma palavrinha com ele, perguntando se ele tinha consciência do que aquela obra causou na casa ao lado, que, né, eu falei, eu sou morador aqui do lado, danificou, e o senhor tem ciência disso? Ele falou que sim, e que o Genildo já ia tomar as devidas precauções e tudo mais, providências que fosse necessário referente à casa. O Gilson é um pai de família, ele tem um casal de filhos, ali é uma residência que foi da mãe, do pai, passou para ele, e ele obviamente vai passar para seus filhos. Só que tudo isso precisa ser documentado. Então, se amanhã ou depois o pastor Janildo for trocado e vier um outro pastor, ele não vai ter responsabilidade nenhuma, porque ele não sabe, ou a responsabilidade é óbvio que vai recair na sede do Belém.
Porém, irmãos e amigos, nós estamos falando aqui de pessoas, de seres humanos. Essa vinda do pastor José Wellington aqui em Itacoaticetuba, na inauguração lá do porão, onde nós estamos congregando hoje, depois daquele dia o pastor foi internado com Covid. Ele ficou 15 dias, foi para UTI, foi entubado. Hoje, nós estamos orando por ele, estamos pedindo a Deus que ele restabeleça, sim, mas é um senhor de 86 anos de idade. Ele tem os seus filhos que já estão no comando da igreja. Então nós somos seres humanos. O que foi combinado com o Gilson, verbal, o vento leva. Agora o documento não tem nenhum. Só tem o contrato de locação aqui, que ainda bem que está no nome do Belenzinho, no nome do pastor José Wellington, o contrato dele de locação aqui, está no nome do pastor José Wellington, com RG e CPF. Então, o que nós queremos aqui? Eu, enquanto jornalista, enquanto servo de Deus, então, pastor Wellington Júnior, presidente da CGADB, é que vocês tenham um pouco mais de atenção com o Gilson e a família dele. Ele precisa voltar para a casa dele, já fazem 1 ano e meio que ele está aqui, fora da casa dele, a família fora de casa, ele quer voltar para aquilo que é dele, e ele não tem essa condição. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar ainda para o pastor Janildo resolver o problema dele, porque ele não fala, ele não dá, não tem nada por escrito. Então, se não tem nada por escrito, ele não tem obrigatoriedade nenhuma. E nós não temos mais nessa idade, nós não temos mais nesse tempo. Hoje é tudo no papel. Então, o que nós queremos aqui é que os pastores responsáveis pela igreja de Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Itacoaticetuba, tomem as devidas providências para resolver o problema de uma vez por todas do Gilson e da sua família. A gente está aqui à disposição para ajudá-lo. Segundo a Defesa Civil, o engenheiro da Prefeitura de Itaquá, o seu Francisco, deu, no famoso PT, deu perca total da casa dele. Deu risco de desabamento, porque abalou toda a estrutura da casa. Inclusive a casa cedeu, né? Então, o que a gente quer é que vocês deem a devida atenção a que o caso requer, ok? O Gil está à disposição para conversar, nós estamos à disposição para conversar e para fazer uma nova gravação com o direito de vocês dizerem também, a parte de vocês, o porquê que não está resolvendo o problema do Gilson, e a igreja já está congregando, a igreja já está em funcionamento nessa parte que inaugurou, mas o Gilson está fora de casa ainda com a sua família. Exato. Então, o que nós queremos é que seja feita a justiça, ok? Que a igreja dê aqui uma resposta para o Gilson, um parecer. Quanto tempo mais ainda precisa para fazer a casa dele voltar ao que era antes da construção? Preferência tudo por escrito, né? Sim, exatamente. Colocar no papel o que a igreja se compromete de fazer em relação à casa do Gilson, como estava antes da construção. Mas nós não podemos esquecer do principal, que é a alma. A igreja não existe se não houver intenção de ganhar almas. A igreja não faz sentido sem que haja o interesse de salvar vidas. E aqui nós estamos com um caso de uma família que está sendo prejudicada, que está com problema de transporte, de saúde, em busca de justiça. Eles querem voltar para a casa deles como era antes, com toda a garantia e segurança habitável, segundo os técnicos da construção civil, ok? É isso que a gente quer. Por quê? Ele está protelando, e isso está causando dores no Gilson e na sua família. E aqui no documento, no contrato de locação, está assinado o jurídico da igreja, no contrato da igreja. Vou mostrar aí para vocês. O jurídico não tem nome, não tem advogado. Quem é esse advogado que assina aqui no contrato de locação com o Gilson? Se é um homem, né? Mulher, não sabe se é homem, se é mulher, não tem OAB, não tem nada esse jurídico da igreja. E o pastor Genildo também tem que assinar como Janildo Severino Simplício, que é o seu nome verdadeiro, até porque até hoje eu não sei por que ele não usa o nome verdadeiro dele, que é Janildo Severino Simplício. Aqui ele está como Genildo. Eu acho que não tem validade também essa assinatura dele, como testemunha. E o jurídico não está identificado aí no contrato da igreja. Irmãos, vamos fazer a coisa certa? Vamos resolver o caso do Gilson? Vamos resolver o caso da casa dele?
Eu acredito que é possível resolver, né? Porque a igreja tem milhares de templos, a igreja tem milhões de membros, a igreja tem uma estrutura sólida, tem advogado, tem engenheiro, tem juiz. A igreja, ela já tem uma estrutura que dá para dar um respaldo aqui para o nosso irmão que foi tirado da sua casa com a sua família por causa da construção. Vamos resolver? Vamos resolver. Estamos à disposição de vocês, a hora que quiser e o lugar que quiser para conversar. Ok, Gilson? Ok, estamos, né, disponíveis. WhatsApp, pessoalmente, da forma que for necessário, né, para estar dando andamento o quanto antes de toda essa parte. Para resolver. Resolver, isso mesmo. Então, pessoal, só para vocês entenderem como é que está o processo da casa do Gilson. Aqui era o quarto dele, aqui, Gilson, era o quarto dele, onde está sendo utilizado pela igreja, está trancado, o Gilson não pode entrar. Aqui, o quarto dos filhos dele está sendo usado como almoxerifado, também está trancado aqui com cadeado, como você pode ver. O Gilson não tem acesso ao que era o quarto dele e o quarto dos filhos. E aqui está sendo usado também pela igreja para fazer escola. A casa com as rachaduras aí que cabe, olha só a rachadura, dá para ver o outro lado. A Defesa Civil interditou totalmente, com perigo de desabamento, mas para o pastor Janildo parece que não tem problema, não tem risco. Está sendo utilizado aqui para escola, quadro, ok? Está sendo utilizado. Aqui o chão, eu já mostrei o que cedeu ali, ó, para o lado de lá. Aí aqui você vê que a casa, aqui tem farelo de pão aqui na mesa, sinal de que está sendo utilizado a casa, né? A cozinha, ó, completamente com trincas, rachaduras que cabem uma mão dentro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha como está a casa do Gilson, que ele foi obrigado a sair para morar de aluguel. E a igreja, segundo o Gilson, segundo o pastor Janildo, ele ficou com a chave da casa para ir reformando a casa. Mas não é isso que está acontecendo, né? Olha aí. Aqui é mais construção civil, né? Datado aqui de janeiro de 2021, que é a política de qualidade. Então, tem lanterna aqui no carregador. Então é sinal que está sendo utilizada. E aí o Gilson quer saber quando que ele pode voltar para a casa dele, para a família dele. Então, vou repetir. Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, essa é a casa do Gilson, que morava com a família aqui antes da construção, e agora vocês estão vendo. Tem uma sala aqui, né, Gilson, que está sendo utilizada, mas tem mais uma sala aqui, que era garagem. Olha só. Aqui, ó, aqui é a garagem, portão da rua, que cedeu ali também, né? E aqui, ó, as cadeiras, está sendo utilizada aqui para uma história do pentecostalismo. Então, você vê que a casa do Gilson está sendo utilizada e o pastor Janildo não dá resposta para quando vai poder o Gilson voltar com a sua família aqui para sua casa, que ele morava há mais de 20 anos, né, Gilson? Morando aqui? 20 anos, eu vim morar aqui, era quando eu casei, né? 25 de fevereiro de 2000, a gente começou a morar aqui. Os meus pais são daqui de Itaquaquecetuba desde 83, né? E com isso tudo que eu vim conquistando, vim utilizando, gastando com essa casa, né? Uhum. Então o patrimônio que conquistou, tudo está aqui, né? Tudo investido aqui, porém teve essa desfecho que a gente ninguém esperava, né? Ninguém estava preparado para nada disso. Então aqui os responsáveis da igreja, o que nós queremos é o seguinte: devolver ao Gilson o que é do Gilson.
Jesus disse assim, quando ele foi pagar tributo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, pastor Janildo, pastor Wellington Júnior, o que nós queremos é dar ao Gilson o que é do Gilson e a Deus o que é de Deus, ok? Está aí registrado o que está acontecendo aqui na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, em Itacoaticetuba. Já fazem um ano e meio que o Gilson está fora aqui da casa dele, e nesse período a igreja está utilizando a casa dele sem pagar um centavo de aluguel e na ilusão de que está reformando a casa. Então, como vocês puderam ver, não tem obra nenhuma de reforma aqui, pelo contrário, tem sinais de uso aqui da casa do Gilson, né? E isso não é possível. O Gilson foi tirado daqui, não tem um contrato de remoção, de alocação. O contrato vocês já viram lá de aluguel, que a igreja está pagando lá para ele, que era o mínimo, até aí tudo bem. Só que o combinado está só verbal com o pastor Janildo e o Gilson. O Gilson é um homem de Deus, pai de família, e precisa da atenção da igreja para resolver esse problema aqui. Então o que nós queremos é somente o justo. Deus é amor, mas é justiça também. Então, vamos fazer justiça? Vamos fazer a coisa certa? Vamos fazer a coisa certa, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.